Um olhar diferente do advogado. Ser humano para que você possa trazer resultados para o seu cliente. Como trabalhar uma lei e ainda deixar com que o coração, muitas vezes, tome uma decisão. E, aliás, pode impactar o seu patrimônio. O nosso Business em Connections de hoje traz o doutor Rafael Minari. Então, a partir de agora, veja esse olhar de um ser humano trabalhando a lei em todos os países. Alô, amigo, alô, amigas, chegando o nosso VC de hoje, que coisa boa. E hoje vamos falar de lei, mas nós vamos falar de coração também. Então, você está aqui, você vai aprender muito sobre o direito de família, direito empresarial. Também, se você está pensando em aumentar o seu patrimônio, buscando e entendendo como esses anjos podem te ajudar, esse especialista aqui sabe tudo, Dr. Rafael Minari. E eu digo para você, o Business Connections tem sim o patrocínio e o apoio da Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes, a Toye Produções e Eventos, fazendo os maiores eventos de São Paulo. Chegando hoje a Doco Technology, você com tecnologia na palma da sua mão para aumentar os seus resultados. Também a Toye Treinamentos, motivando a sua equipe e elevando a performance de toda a sua empresa. Então, sendo assim, começa agora o nosso BC, já saudando o nosso convidado. Seja bem-vindo, Rafael Minari. Eu só falo doutor no começo, tá? Depois a gente favor. aqui elimina essa formalidade. Você é um cara que... Você tá assim meio vermelho, você visitou o Trump recentemente, sabe tudo que tá acontecendo também pelas imigrações, mas seja bem-vindo, é uma honra tê-lo no nosso Business in Connections. Sidney, obrigado a toda esse convite, que é um orgulho fazer parte. Semana passada você pediu para algumas pessoas ficarem em pé e agradeceu a presença deles. Eu olhei e falei, pô, não fiquei em pé, mas eu quero muito estar presente, quero muito estar em pé na próxima vez. Então te agradeço muito o convite. Não, e nós temos muitas novidades, nós vamos falar até o final do programa. Rafael, eu vejo que muitas vezes o advogado é aquele cara formal. Você já até tirou a gravata, que o advogado gosta de trabalhar de gravata, mas você traz algo que é até o tema do nosso programa, que é muito especial. Um lado humano, uma visão diferente, porque não adianta você ter aquele casal muitas vezes discutindo. Verdade. E você pode resolver e a família permanecer unida, e é um dos seus pilares. Como que é ser humano em algo que às vezes você tem que tomar uma decisão até fria? Começou quando eu nasci, pra falar a verdade, com meu pai e minha mãe. Eu sou filho de psicólogos, então eu recebi já um certo cuidado com o ser humano, não simplesmente com a lei, o que pode, o que não pode. E a minha mãe, desde pequeno, ela foi uma psicóloga assim, fenomenal. Ela atendeu filho de pentacampeão mundial, sabe, diretor das maiores empresas do Brasil. E ela, por muitas vezes, estava no carro com a gente, e a gente sempre, às vezes um paciente ligava para ela e ela falava, olha, eu tô com a minha família. E o paciente falava, não, Lu, tudo bem, eu preciso do seu momento, eu preciso da sua atenção, eu quero falar. E a gente sentia o drama que aquelas pessoas viviam. Eu cresci sentindo a dor do divórcio. E tanto é que quando eu fui para a área do direito, quando eu me formei, eu fugi muito do direito de família. Porque o direito de família, ele é o pior momento que aquela família está passando. E eu tentei não ir, tentei. Do fundo do meu coração tentei, mas foi mais forte que eu. Aí eu fui fazer mestrado internacional, fui me especializar para isso, mas pensando no ser humano, pensando que aquela pessoa está vivendo o pior momento da vida dela. Sim. Naquele momento, né? E a gente não pode só falar, a lei pode isso, a lei não pode aquilo. A gente tem que sentir e ver o que a gente pode dar uma tranquilidade. Tanto é que no escritório a gente tem psicólogos, psiquiatras, pedagogos que podem ajudar essa família, esses filhos. E assim, eu me orgulho em dizer que eu já consegui reverter muitos divórcios. Não ganhei nada com isso. Aliás, ganhei amigos. Amizade. Foi justamente que eu comecei, quando eu fui definir o tema para você, e te conhecendo, uma pessoa que, olhando assim, gente, tem cara de mala, mas não, um coração gigante. Obrigado. Como ele. E quando, muitas vezes nas suas histórias, é muito mais fácil você ter um aperto de mão ou ver um abraço de um casal unido,
ou aquele que realmente não tem mais condições de manter a união, e eu sou juiz de paz, você sabe que eu celebro casamentos, eu gosto de ver essa questão da constituição da família, demonstrou realmente algo diferente. Você acha que todo advogado deveria ter essa sensibilidade ou não? Deveria. Na verdade, não só com a família, mas quando a gente fala em direito empresarial, quando a gente fala em direito societário, quando a gente fala em tudo, porque, por exemplo, eu fui fazer MBA na GV, de gestão empresarial. Não tem nada a ver com o direito, mas tem tudo a ver com o direito. Por quê? Porque eu precisava olhar para a empresa com um olhar diferente. O empresário, quando ele está naquele momento de empreendedor, que ele está precisando de um apoio, e ele chega num advogado, ele não quer saber se a lei permite ou não permite. Isso, hoje em dia, o Google responde. Sim. Né? Ele quer saber como que ele pode tirar aquela ideia, aquela vontade dele e executar de uma forma que não seja legal. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Infelizmente, o direito ele evoluiu muito. A gente tem milhares e milhares de advogados aí pelo Brasil. Infelizmente, tem muita gente ruim que está se formando, muita gente que acha que só porque já está com a carteira da OAB, ainda chamam de carteirinha da OAB, né? Nossa. Tem muita gente que só porque tirou a OAB acha que já sabe tudo e não precisa mais estudar, se atualizar. E, assim, pessoas é o que a gente tem de mais importante. Essa sensibilidade pós-pandemia, ela perdeu muito. Então, o advogado ele tem que se reciclar, principalmente como pessoa. Né? Isso, para mim, é muito importante. Não, isso é fundamental. E, aliás, você, no seu currículo, na análise que eu fiz, coaching empresarial. Cara, é muito legal, porque eu também sou Master Coach, né? Então, todas as especializações do coaching eu cheguei a fazer e eu trago isso, de trabalhar as ferramentas do coaching. Como que é você perceber, obviamente, que essa construção de alguém, quando ela te procura, não dá mais, e você perceber que tem algo que pode mudar aquela família? Como que é ter essa visão mais humana, analisando a pessoa como um todo, que aí você deixa de ser advogado, você vai ser um especialista da mente, do coração, até da psicologia, vamos dizer assim, mesmo o coach não sendo um psicólogo. Sim. Filho de psicólogos, eu sempre fui muito atrás de estudar mentes. Então, eu já fiz dezenas de cursos de Leader Training, de PNL, agora Mastermind e vários outros, né? E eu fiz para autoconhecimento e para também tentar entender um pouco o conhecimento do outro, a necessidade do outro. A necessidade de que, sem falar nada, um olhar já pede um abraço, já pede um carinho, já pede algum sentimento assim. Ou, às vezes, até do empresário, aquele empreendedor, estava comentando com você agora há pouco, sobre... eu sou geek, eu adoro... Cara, eu adoro tecnologia, eu adoro Star Wars, eu adoro Harry Potter, eu adoro todas essas coisas. Assim, eu gosto muito. Eu estava te explicando de uma tecnologia que eu uso no escritório muito de legal, inteligência gente. artificial. Pô, ele estava me mostrando, realmente, é um aparelho que está conectado com o celular que transcreve tudo, gente. Transcreve tudo. A gente foi para gravar, eu não vou fazer propaganda. Jamais, eles não estão pagando nada para isso. Não estão pagando nada, mas que eu achei interessante, que eu adquiri. Imagina eu deixar aqui, já sai com a pauta completa. Já sai com a pauta pronta, já sai a ata, tudo. Eu nem preciso transcrever o nosso podcast, cara. É a inteligência artificial total. Amém. E isso, lá atrás, eu cheguei a ter empresas de tecnologia com sócios, cheguei a trabalhar com isso. E eu fui identificando dentro da área do empreendedorismo, principalmente das startups, que o cara era um comercial fudido, vendia areia na praia. O cara era um cara de TI, de tecnologia espetacular, onde ele conseguia desenvolver as mais loucas ferramentas e soluções. Só que na hora que ele ia para frente de uma outra pessoa, um empreendedor, um investidor, ele travava. E ele não conseguia, às vezes, passar o negócio dele. Ou pior, ele conseguia passar, o cara investia, só que amanhã depois ele perdeu tudo porque o investidor, que está acostumado com isso, é um tubarão, tomava tudo. E nisso eu comecei, lá atrás, a entrar nessas empresas, investir nessas empresas com o meu know-how, com o meu trabalho. E aí... Que era o trabalho jurídico. Vamos colocar aspas aqui. 100% jurídico. Porque então entra só o emocional e estratégico. Exatamente. Não, você entrar com o seu conhecimento jurídico. Só que nisso começou a aumentar essa demanda com os sócios e tudo mais. Hoje virou
moda. É coaching. Tem até ex-coach, né? Tinha um pessoal que vai. Mas ali o que eu estava fazendo é ajudar alguém a empreender. Auxiliar, um Dar uma consultor. base. Porque não adianta, a gente não sabe tudo, a gente tentar abraçar o mundo, a gente não vai conseguir abraçar nada. E isso já me dava um carinho, um cuidado, uma atenção com aquelas pessoas. E no direito de família me trouxe isso também. Já fiz cursos de psicologia positiva, já fiz cursos de psicologia com menores de idade, com crianças, tanto focado às vezes só em mulheres que têm um jeito diferente de tratar do que com um homem, com um menino. Então, assim, eu me esforço a ter um olhar humano, porque eu acho que se a gente perder isso, vai ser só mais um, sabe? Vai ser só mais um advogado, vai ser só mais uma pessoa que está focada só em ganhar dinheiro. Não é ruim ganhar dinheiro. Todos nós estamos aqui. Eu tenho um cliente que ele fala muito assim, Minari, nem relógio trabalha de graça. Então, por favor, cadê? Manda os honorários. E eu entendo ele, só que eu falo, o meu papel é trabalhar, o meu papel é resolver. Solucionar o problema. E, aliás, o relógio hoje não trabalha mesmo de graça, porque você tem que carregar ele, senão você perde toda a energia. Tem. E fora a bateria também, alguns que são analógicos. Deixa eu falar do nosso primeiro apoiador, Rafa, e ao mesmo tempo falar da Voice Training, escola de oratória e formação de palestrantes, e sem dúvida nenhuma, a Voice Training tem a grande oportunidade para você, empresário, de transformar a comunicação da sua empresa, levando um conceito moderno, mantendo a essência do idealizador, do fundador, do criador da empresa, fazendo com que a equipe realmente se comunique de uma forma assertiva. E essa comunicação vem quando todos se entendem, desde a camada de cima até a camada de baixo, onde praticamente todos falam a mesma coisa. E imagine só a sua equipe comercial conversando da mesma forma que foi definido no planejamento inicial da empresa, ou simplesmente aquele líder deixando de lado aquela forma grosseira, bruta de falar com uma comunicação não violenta. Então tá aí, QR Code na tela, entre em contato com a Voice Training Escola de Oratória e você vai perceber que a sua comunicação vai trazer muitos resultados para você. E é justamente a comunicação que você está falando. Se você não enxergar a pessoa, você não consegue levar o seu conhecimento, que seria o ideal. Você trouxe algo que é importante e você é um cara muito conhecedor, e justamente o direito de família impacta no patrimônio da pessoa. Como que é essa construção? Você acha que desde quando a pessoa começa a namorar, já tem que ter aquele acordo de namoro, contrato de namoro? Você acha que tem que já dar ali uma sequência falando do lado financeiro, ou isso ainda é um tabu para a sociedade? Minari. Olha, isso é um tabu para a sociedade, porque sempre tem, querendo ou não, o brasileiro é uma pessoa, é um povo de paixão, é um povo de sentimento, e ele acha que quando joga um pouco pro racional, ou está sendo interesseiro, ou está preocupado em tomar um golpe. Ele sempre tem muito pudor em falar uma coisa que está às claras ali, está evidente. Acho sim que já fiz vários contratos de namoro, e não só por culpa do patrimônio, mas por culpa da relação em si. Tem gente que gosta de tudo. Tem gente que gosta de umas palmadas um pouquinho mais fortes, tem gente que gosta... Pera que agora você me trouxe uma curiosidade, eu tenho que abrir aspas. Tem gente que coloca isso no contrato? Contrato. Porque o que acontece? Hoje em dia... a Lei Maria da Penha, ela evoluiu de uma certa forma que ela traz uma proteção gigantesca para a mulher. Eu costumo comentar, 80% das minhas clientes são mulheres, por uma coincidência. Então a gente tem um cuidado diferenciado ali, mas a Lei Maria da Penha veio evoluindo nos anos para trazer uma proteção completa para a mulher. Só que um outro lado da moeda disso é que mulheres que às vezes querem usar e chantagear o homem para poder conseguir alguma coisa a mais. A gente teve alguns anos atrás um caso do Neymar com a moça dele lá. Uma influenciadora. Exato. E qualquer violência vai na delegacia da mulher, sempre vão dar razão para a mulher, independentemente de qualquer coisa. E eu já tive casos, sim, no escritório, que eles tinham uma coisa um pouquinho mais acalorada
E ela fez uma denúncia. Aquele fetiche. Aquele sadomasoquismo leve. Gente, a gente tá num assunto tão sério, mas bateu um interesse. Acho que eu vou colocar esse programa à meia-noite. É proibido para menor, mas eu não vou entrar nos detalhes, até por preservar. Vamos ficar no jurídico. Exato. E a gente escreve, coloca assim no contrato o que eles estão já de acordo ali no momento, para justamente amanhã ou depois não ser algo surpresa. Como também contratos de famílias poliamor, que o nosso ordenamento jurídico não aceita um homem com 2 esposas, né? A monogamia é regra brasileira. E a gente pode fazer em contratos, a gente faz esses acordos. Então, hoje em dia, começou a namorar, importantíssimo o contrato de namoro. Porque até para se comprovar a união estável, não precisa mais aquela coisa, 6 meses morando junto, dependência financeira, não tem nada disso. Simplesmente, um lado tem que comprovar que, de alguma forma, eles estavam juntos para constituir família. Quer ver um exemplo que é fácil de provar? Eu já tive isso no escritório. Os namorados estão aquela paixão toda e resolve o homem todo apaixonado dar um cachorrinho para a namorada, né? Tá. E a namorada chamou como esse cachorrinho? Nosso filhinho, que lindinho. Pronto, tá aí uma prova que eles tinham interesse de constituir família, porque eles até chamavam um pet de filho. Então, já tive casos que a gente teve que brigar, sim, e conseguiu o reconhecimento da união estável, porque chamava de filho. Ou seja, você teve a intenção de constituir família. Gerou um laço. Por mais que morasse... Afetivo. Morava longe, não tinha dependência financeira, mas tinham N provas de que eles, de uma certa forma, tinham interesse de constituir família. E aí o patrimônio se divide, que é comunhão parcial de bens, quando você não registra qual é a comunhão. Então... tem sim, que nesse momento que é muito gostoso, dá aquele monte de borboleta na barriga, joga uma borboletinha lá para a razão e conversa com o advogado e pede para... Deixa eu só falar aqui de mais um apoiador, eu vou completar essa informação, porque é muito curioso e eu já vou deixar a pergunta. Por exemplo, tem 1 ano de namoro e a pessoa conhece num bate-papo, numa mesa de café, um advogado com você e quer voltar. Fazer retrocedente. Segura aí a resposta. Deixa eu falar da Toye Produções e Eventos. A Toye Produções e Eventos produz os maiores eventos de São Paulo. No último final de semana esteve no Vila dos Ipês e também no Expo Barra Funda. São 2 grandes centros de eventos aqui da cidade de São Paulo, com todo o seu apoio de casting, de recepcionistas, de equipe de entrada e saída, seguranças, áudio e vídeo, tudo apoiando você, fazendo com que você realmente entenda que o seu evento precisa ser bem planejado. E você é treinador, você é palestrante, quer produzir o seu evento, quer ter um resultado significativo, como o Léo Donofrio teve no evento Prime na quinta-feira retrasada. Então aproveite essa grande oportunidade de ter uma direção artística que vai fazer a diferença para você no planejamento, que com certeza vai gerar muitos frutos e resultados financeiros, fora a economia. Toye Produções e Eventos lá no Instagram, fazendo o seu evento gerar resultados para você. E aí, Rafa, dá para fazer retrocedente ou não? Então, via de regra, você consegue retroceder quando você sai do regime mais rígido para o mais brando, ou seja, está numa separação total de bens e vai para uma comunhão parcial de bens. Eu tomei a decisão, eu começo a contar a partir do momento que eu assino o contrato. Em tese, a partir do momento que você assina o contrato. Aí vai de, eu fui obrigado para, digamos, que assinou o contrato e depois teve um divórcio. Ou depois teve uma separação e entraram em conflito naquele momento. Vai da parte provar que lá atrás ela contribuiu para aquele patrimônio, ou tinha aquela constituição de família. Eu tô falando no namoro ainda. Eu sei, mas mesmo no namoro. Porque minha mente, não, que eu sou leigo dessas coisas. Hein? Mesmo no namoro. Tenho porque 7 casamentos, assim, brincadeira. Fábio Júnior. 4,5. 4,5. Mesmo no namoro, mas a ideia de formalizar, quanto antes fizer, melhor é. Melhor é a situação. Maravilha. O que normalmente a gente comenta é assim, se vai formalizar alguma coisa, contrato de namoro é um, contrato de união estável é outro. Sim. Você pode fazer a qualquer momento, sabe? Agora,
desde que a intenção daqueles dois que estão fazendo é de simplesmente registrar uma situação e não fraudar alguma coisa com o outro. Quando a gente entra de fraude, aí a gente consegue derrubar o que por acaso venha a retroagir. Quando não consegue, a gente tá legal, consegue fazer esse retroagir mais ou menos. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você está namorando ali, você comprou um apartamento nesse último ano e fala, pô, agora eu quero fazer o contrato para proteger esse patrimônio. A gente consegue fazer um documento onde a outra parte vai declarar de livre e espontânea vontade que não teve nada a ver com esse patrimônio, que é um patrimônio que não contribuiu em nada, que não fez nada, e por isso a gente já coloca meio que uma cláusula de indivisibilidade, que é uma cláusula de incomunicabilidade, que ela não comunica com vocês. É isso. Trazendo aqui até um tema importante, a diferença da união estável para o casamento. Porque eu sou juiz de paz, né, celebro casamentos, e quando eu vou preparar a documentação para o casal fala, mas a gente já é uma união estável e agora a gente quer casar. Alguns perguntam, eu posso permanecer com união estável? E aí, qual é a resposta? O que tem mais peso? Realmente a união estável é só uma forma de demonstrar a união ali, todo o processo de um casal e depois precisa oficializar com um casamento ou não é necessário? Diz para mim, Rafa. Explica como funciona um ou outro. A união estável é, como o próprio nome diz, é uma união estável, uma união duradoura, Sim. Onde as partes têm intenção de constituir família de alguma forma. E então ela acaba criando direitos e deveres, digamos assim, iguais ao do casamento. Tá bom. A única não tem uma obrigação de converter. Tem gente que vive décadas juntos com uma união estável. A união estável hoje, já de muitos anos para cá, ela permite até que você consiga pactuar o regime matrimonial, separação total, comunhão parcial e etc. A única diferença é que um está registrado como casamento, que você fez aquele registro, que você como juiz de paz sabe todos os procedimentos, e o outro não. E dependendo do caso, se é uma união estável registrada em cartório, bonitinha, certinha, você não precisa nem provar em juízo que você tinha uma união estável, né? Você simplesmente entra com uma dissolução, em alguns casos é mais fácil de você dissolver a dissolução do que o casamento. Agora, é basicamente a mesma coisa que mudou o nome. Só quando não existe uma união estável registrada certinha e tem algum litígio, alguma coisa, na hora de brigar ali e entrar com o processo, você vai ter que provar primeiro que existia essa união. Essa é a única dificuldade. Mas em vez de direitos, regras, deveres, é basicamente igual. A mesma coisa. Até para plano de saúde, desculpa só te interrompendo, mas plano de saúde, por exemplo, quando você tem união estável, casamento, você consegue ter o outro como seu dependente, clubes e tudo mais, o próprio termo de união estável já é o suficiente. Mas trazendo aqui um detalhe, Rafa, até colocando, por exemplo, a união estável, eu tenho um relacionamento com a minha esposa, aí daqui a pouco os dois separam e vão começar um outro relacionamento com outras pessoas. Aí decidem casar e esquecem dessa união estável. Ela tem que ser comunicada ao cartório. O ideal, romper. Exatamente. Mas se a pessoa der entrada na documentação de casamento, aparece essa união estável ou não? Não. Não às aparece? Às vezes não aparece. Às vezes tem casos... Porque o cartório, o que ele vai pedir de documentação? Se não foi registrada tudo bonitinho, como tem que ser feito... Não, foi registrado num cartório X. qualquer, mas não... Aí, quando o cartorário de juiz de paz vai pedir, por exemplo, documentação, o que você acaba pedindo? Certidão de nascimento. É isso aí. E aí você vai ver ali, as partes estão prontas e a outra pode recorrer se ainda se sente unida. Então, aí é a briga, aí é onde tem fraude, aí é onde tem a discussão. Isso tem de monte. E assim, não vou aconteceu dizer... lá em casa, porque então, minha esposa foi casar comigo e do nada ela descobriu, eu tenho, ela foi no cartório atualizar a certidão de nascimento dela. E aí constou uma união estável. Porque tinham feito todos os registros. Aí eu falei, então você quer casar comigo e você tá com união estável? Começou essa brincadeira dentro de casa. Então, foi muito interessante, o mas problema não tinha nada esse. A ver, ela já tinha rompido há mais de 18 anos. O que acontece, por exemplo, tem gente que às vezes separa, mas está numa briga de divórcio e constitui uma união estável. E registra e faz. É óbvio, não, o cartorário ali na hora de você registrar, ele tem um impedimento. Então ele vai travar esse registro. Mas você pode já fazer
um Sim. contrato para pelo menos já regular as partes. Normalmente já é colocando cláusula de separação total de bens, para ter essa proteção. Mas, assim, em via de regra, o casamento ele precisa ser dissolvido, assim como a união estável também precisa ser dissolvida antes de você constituir outra união estável, outro casamento. Não, muito legal. Vê, gente, você está gostando? Você pode compartilhar, sim, pode compartilhar essas informações, você colocando essa setinha, mandando lá para os seus grupos de WhatsApp, do Telegram, para todas as suas redes, sem dúvida nenhuma, estamos em todas as redes e o Dr. Rafael Minari está aqui explicando um pouquinho. Você vê, algo básico, mas ao mesmo tempo é algo que pode mudar a direção da vida de alguém. Vamos trazer um pouquinho, você é um cara muito especialista, então não vou ficar só no direito de família. Hoje, como que você vê as gestões das empresas? As empresas utilizam muito o lado jurídico ou ainda estão no amadorismo? Porque até mesmo entre relações de sócios gera conflito. Muito, muito. E aí? A gente tinha uma presidente no Brasil que ela falava que engenheiro é investimento e advogado é custo. Então, essa é uma mentalidade de muitos empresários, infelizmente, no Brasil. Eles veem um advogado quando tem só o problema, quando tem... preciso contratar porque teve um processo trabalhista, porque teve um processo civil, porque teve alguma coisa nesse sentido. E advogado não. O ideal é que a gente entre desde sempre, desde o começo, dando amparo, dando uma base para eles poderem empreender de uma maneira até mais segura. Um advogado tributarista, um advogado... trabalhista, um advogado de família, quando a parte de família, ou um advogado societário. No escritório, a gente faz muito acordo de acionistas. Então, esse é um documento, a gente tem o contrato social, que está lá registrado nas juntas comerciais dos estados. Que é padronizado, né, pelo contador. Tá aí um grande erro. Você confia? Então, tá aí um grande equívoco que eu vejo. Eu tenho contadores que eles trabalham com contratos sociais, eles fazem, mas eles têm uma bagagem dentro da contabilidade deles de advogados, de pessoas experientes que dão essa estrutura adequada para ele fazer isso. Mas o contrato social quem faz é advogado. Então, assim, vai pelo mais barato e às vezes o mais barato acaba saindo caro lá na frente. Eu já tive uma sociedade, quem fez o meu contrato, né? Eu não tinha tanta convivência com vocês advogados, eu comecei desde o ano 2015 ter mais esse contato e foi lá atrás, em 2011, e realmente depois eu tive um transtorno gigantesco pelo que estava escrito dentro do contrato. É isso. Que o contador me passou. Não estou criticando, que o contador é o mesmo que eu tenho até hoje, um cara muito íntegro, me salva em muitas situações, mas eu acho que naquele momento, acho que faltou uma base jurídica. Uma atualização, porque muda muito toda hora. Quer seja uma SA, quer seja uma unipessoal, quer seja uma MEI, uma ME. O contador, hoje em dia, ele evoluiu para um consultor tributário, um cara que vai te ajudar a economizar imposto, ele vai te ajudar a reter, a se enquadrar de uma forma adequada para te economizar tributos. Agora, o contrato social, ele é um documento, não digo padrão, mas ele não pode também florear muita coisa porque ele é um documento público. Sim. Você quer que os outros vejam que você e seu sócio, quais são os seus deveres, direitos e deveres dentro da empresa? Você não quer, você quer isso é uma coisa sua, com o seu sócio. E aí a gente faz um acordo de acionistas por fora. Por fora. Não, registra. Não é por fora, mas é algo que fica mais interno entre os tem uma dois forma empresários. correta de ser feito. Tá. Tem uma forma correta, ele fica registrado no contrato social. Tem que ter, senão... Como um anexo. Como um anexo. Tenho lá uma cláusula específica sobre o acordo de sócios. Se não, por exemplo, eu já tive casos até em direito de família que eu consegui anular um contrato, um acordo de sócios de 10 sócios, um acordo de empresa que valia mais, tinha um valuation de mais de 300 milhões de reais. Eles saíram abrindo 10 filiais, eles fizeram um monte de artimanhas ali para poder fraudar o patrimônio da minha cliente no divórcio. E pelo fato de eles terem errado o procedimento correto do societário e do acordo de acionistas, eu derrubei isso na justiça. Então, assim, olha a gravidade que dá. Eram 10 sócios, 9 contra 1? Na verdade, eram 10 sócios. Ela era casada com o sócio majoritário. Tá bom. E aí ele tinha sócios ocultos. Só que quando começou o divórcio, ele saiu alterando o contrato social para dilapidar o patrimônio dele. Tá. E tinha para tentar fazer algum... Ludibriar a justiça. E tinha ali um acordo de acionistas que tiraria ela de direito de tudo. E nisso a gente conseguiu anular esse acordo, porque esse acordo não foi feito
como deveria ter sido feito para ser válido. E assim, e foram feitos por bons advogados. Só que na hora, assim, você sempre deixa alguma coisa. Então, um contrato social com acordo de acionistas é uma coisa muito delicada para ser feito por um contador. O que eu faço no escritório? Eu faço com o contador. Porque ele é um papel fundamental para a gente. Ele está ali como paralígal, ele está ali junto da junta comercial, ele tem um trânsito interessante, ele ajuda a gente no enquadramento dos quenais e tudo mais. Então ele é um braço, mas não pode ser só ali. E é um documento importantíssimo que no Brasil ninguém dá importância. Não, não dá mesmo. Deixa eu falar aqui, a grande oportunidade de tudo isso é comunicação. Veja, os sócios, no caso, não se comunicaram direito na ponta, depois quiseram utilizar uma comunicação entre eles, fazendo o quê? Uma forma de ajudar o amigo, mas na verdade todos estavam ali, num conclave juntos, querendo prejudicar quem? A esposa de um deles, mas tudo isso é comunicação. Se eles tivessem feito esse treinamento que vai ter a próxima turma no próximo dia 17 a 21 de março, turma reduzida porque é uma turma que gera uma dinâmica. Eu, Sidney Botelho, que sou esse bonitão que está aqui na tela, realmente leva um conceito onde você não vai perder a sua essência, você vai continuar se comunicando, utilizando de uma forma assertiva o seu conhecimento. Através da metodologia COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação, serão 20 horas de muita dedicação sua e da minha parte, numa estrutura na sede da Voice Training, Escola de Oratória e Formação de Palestrantes. É um curso de oratória fácil e você vai falar tão bem quanto o Dr. Rafael Minari está falando aqui. Então, QR Code na tela, escaneie, tem uma grande promoção para você, vagas limitadas para a turma de março do próximo dia 17 a 21 de março. Não perca essa oportunidade, você já vai vir aquecido depois do carnaval. Por isso que é depois do carnaval, é esse treinamento de oratória. Rafa, vamos trazer um pouquinho mais aqui sobre a comunicação e o lado, seu coaching, principalmente dos sócios. Você é um empresário, você é um advogado que trabalha grandes níveis assim do empresariado. E nem vou descer um pouco, porque não que falta o investimento num profissional como você do direito. Você vê muita negligência por parte dos empresários ainda, principalmente esses de grandes cifras? Olha, mudou bastante. Eles já perceberam a grandíssima importância de ter ali um advogado de confiança atuando próximo, como um consigliere, como um mentor, como uma pessoa que você pode sempre trocar informações e experiências, porque, querendo ou não, o direito ele acaba sendo uma das áreas das faculdades, digamos assim, que mais abre ramificações para você atuar. Sim. Então você pode atuar só de direito, mesmo direito civil, trabalhista, tributário, societário, empresarial, enfim. E fora isso, outras áreas. Você pega, tem muitos CEOs de empresas que eles são formados em direito, tem OAB, tem tudo, mas não advogam, mas eles têm aquele conhecimento. Então, assim, das grandes cifras, eu brinco lá no escritório que eu tenho uma pastinha que eu chamo elas carinhosamente das minhas meninas superpoderosas, que são investidoras mulheres, em sua absoluta totalidade, que trabalham, que investem e fazem parte das maiores empresas de investimentos do Brasil, por exemplo. E, por vezes, eu converso com elas 1, 2 horas por telefone e a gente fala de tudo. Simplesmente eu adquiro conhecimento, elas adquirem conhecimento. Eu vi agora na transcrição. Na transcrição ali. E a gente troca uma experiência, porque essa base é muito importante. E você falou tudo, comunicação. O ser humano chegou onde chegou porque ele sabe se comunicar. Ele sabe se integrar com outros povos, outras experiências e evoluir. O empresário que não tem um advogado próximo dele, que não tem um contador que ele confie, cara, dificilmente ele vai conseguir voar grandes voos. Eu não quero desanimar você, não. De caso, falar aqui com a câmera aqui, principal, a minha exclusiva. Não desanime. Se você não tem um advogado, se você não tem um contador, se você não tem uma empresa de marketing, se você não tem um estrategista, se você não tem o seu mentor, não se desespere se você é micro.
Ao longo do tempo, basta você ir começando devagarzinho. Vai tendo um especialista de cada área ou tendo amigos que possam te ajudar. Veja, muitas multinacionais têm todos esses profissionais já internos ou escritórios que fazem todo esse serviço. Então, para gerar negócios, você precisa ter uma estrutura, mas contar com grupos, com pessoas, principalmente com as associações, é fundamental para o seu crescimento. Vamos deixar bem claro aqui que então daqui a pouco o micro foge. Não, pelo amor de Deus. Eu mesmo, eu sou assim, eu sei que eu preciso de tudo isso, eu tenho a estrutura, mas eu tenho... Quando eu preciso de alguém, eu só bato um telefone e a pessoa me ajuda, sabe? Quando a gente fala do micro, e eu tenho também clientes e empreendedores no escritório que eles são micro, eles estão começando a empreender agora, não é questão de não ter, eu vou sair contratando os maiores escritórios de advocacia do Brasil. Não. Cara, você vai conseguir encontrar aquele advogado que vai conseguir te dar o conselho certo, que vai conseguir te dar, sabe, conversa, negocia. Sim. A OAB tem uma tabela que fala que não pode cobrar menos do que aquilo. É valor de referência, é um valor que você pode sim encontrar parceiros, encontrar pessoas, que aí você vai vender o seu peixe também. Olha, hoje eu sou pequeno, hoje eu sou micro, mas amanhã eu não vou ser. E aí se você estiver comigo agora, que eu sou micro, eu vou estar com você quando eu vou estar grande. E aí você ganha todo mundo. O advogado inteligente, ele também tem que saber investir nos seus clientes. Sim. Ele não pode simplesmente falar, é tanto, sabe? Assim, eu nunca cobrei uma consulta no escritório. A pessoa de me ligar e falar, Minari, posso tirar uma dúvida? Eu nunca falei, pera um pouquinho só, pronto, o taxímetro está rodando. É R$50 a consulta. Não, porque aquele momento eu posso apresentar meu conhecimento, é meu cartão de visita para aquela pessoa. E amanhã, se essa pessoa não voltar, ela vai me indicar para alguém que volte, ela vai vir para o outro. E tem a questão da comunicação, o quanto que você tem que levar de informação. Para aquela pessoa. Você pode fazer de uma certa maneira com que aquela degustação de conhecimento seja algo atrativo. Sim. E ao mesmo tempo você não dá a solução sabendo que você pode ganhar o seu cliente ali a confiança. Mas se você quiser dar a resposta, fique à vontade também. Eu tenho essa filosofia, eu prefiro te orientar o máximo possível para que você possa entender o caminho certo. Se você perceber que eu sou esse guia, com certeza você vai chegar no destino que você quer. Então aí que é o segredo mesmo. Deixa eu falar do nosso novo apoiador, que agora nós estamos com um a mais aqui, então o tempo é árduo e é justamente chegando agora. Seja bem-vindo, seja realmente próspero, Doco Technology. Olha, nós estamos falando sobre empresariado aqui, certo? Nós estamos falando sobre negócios, mas não adianta você não conseguir armazenar as informações. E você ter o Bitrix 24, sem dúvida nenhuma, é algo que vai mudar a direção, porque tem toda uma configuração para você criar o melhor funil de vendas, você ter o controle de tudo que é conversado com o seu cliente, você acompanhar a sua equipe em tempo real, e o Bitrix 24 sabe sim direcionar o caminho, porque são as métricas, são os resultados, está conectado também com a inteligência artificial para você automatizar as mensagens que você vai mandar para o seu cliente. Doco Technologies lá no Instagram ou em qualquer mídia, não perca essa grande oportunidade de você ter um sistema que converse por você. Então tá aí, muito obrigado a Doco Technologies estreando hoje aqui no nosso Business Connect. Espero que você tenha a prosperidade máxima e que você registre tudo que eu estou falando nesse CRM, tá bom? Muito obrigado. E um abraço para o Douglas Barreto, o CEO da Doco Technologies. Trazendo um pouquinho mais aqui, Rafa, tá bem leve hoje, né, gente? Na última segunda-feira eu tive um promotor de justiça, mas ele trouxe toda a sequência do direito. E você já é um direitista, um advogado, um homem da lei jovem e ao mesmo tempo moderno. E você é um cara muito conectado, como você falou, você é geek. Como que você vê a tecnologia na advocacia? Necessária. Quer seja para a gente ter a captação de publicações. Eu me formei já há muitos anos. Na minha época de estagiário, a gente ficava com o Diário Oficial na mão procurando as publicações ali para poder lançar. Desgaste. Não era tão fácil. Eu lendo o jornal para entrar no ar na rádio. Então, não era tão fácil quanto é hoje. E a tecnologia, ela vem para ficar. O grande problema é que, assim,
até onde o advogado pode usar e abusar da tecnologia. Então, a gente já está começando a ter uma enxurrada de casos de juízes identificando processos feitos integralmente com chat GPT ou similares, onde o chat GPT ele cria jurisprudência, ele cria caso, ele cria artigo, ele cria lei. Então, assim, o advogado ele tem que usar a tecnologia, mas ele não pode ser displicente. Ele não pode achar que a tecnologia está certa e vai. Assim como o cliente não pode entrar no Dr. Google, fazer a pesquisa ali e simplesmente ignorar um advogado em si. Eu no meu escritório mesmo, eu devo ter mais de 6 sistemas que mexem com inteligência artificial ali, onde um faz um resumo de processos, o outro capta jurisprudência, o outro capta publicações, o outro já faz estudos de prazo. Assim, eu tenho várias tecnologias, todas, e assim, também é outra coisa que o advogado tem que parar de ter a mania. Não tem dinheiro para investir em tecnologia, invista em uma, mas para de usar as partes grátis, porque grátis é offline, aí, enfim, minha opinião. Agora, a tecnologia para o direito, como para todas as áreas, Sidney, Sim. é necessário, tem que vir, o advogado tem que se adaptar tanto ao mundo tecnológico que a gente está vivendo, quanto também à velocidade das informações, da legislação e por aí vai. Então ele tem sim que saber integrar, não abdicar. Esse é o grande erro. Eu sou relator do Tribunal de Ética da OAB, da macro-região de Osasco, Tá. e a gente tem sim recebido já muita coisa sobre consultas. Ah, eu posso fazer isso, eu posso aquilo. Tecnologia mandou respostas automáticas. Cuidado, cuidado. E o advogado ele tem que tomar realmente a responsabilidade para si. Deixa eu olhar aqui para o amigo de casa. A responsabilidade de todas as informações que saem do escritório do advogado são responsabilidades do líder. Não coloque nunca a culpa em uma pessoa que está em treinamento, num estagiário ou em alguém. É fundamental que, se você usa a inteligência artificial, mesmo você tendo um revisor, você, como aquela pessoa responsável pela assinatura, você tem que revisar o que foi feito, porque é o seu nome indo para o jogo, para que as pessoas possam avaliar. Vejo hoje que a inteligência artificial chegou para contribuir. Da mesma forma que o Google chegou no momento certo, o smartphone chegou no momento certo, que todas as ferramentas que temos na palma das mãos hoje chegaram para contribuir para a sua produtividade, mas ao mesmo tempo só é produtivo quem utiliza a inteligência cerebral, tá bom? É isso. Não, é necessário. E tem casos que a gente que é do direito acaba vendo pouco. Teve um processo que vazou, se não me engano, viralizou em Goiânia, acho, que na hora que veio para o advogado revisar, ele colocou entre parênteses assim, tem que ver aí, você vai colocar isso mesmo, porque essa juíza é louca. Essa juíza é doida. Olha, você coloca isso mesmo, entre parênteses e negrito. E na hora que joga para lá e para cá, provavelmente não tinha um sistema como a DOCO, a informação se perdeu e simplesmente caiu na mão da juíza. Caiu na mão da juíza, ela olhou e pediu para o advogado, você pode explicar o que você quis dizer com essa juíza é doida, ver se coloca isso mesmo? E aí é óbvio que é o que brilhantemente você falou, colocar a culpa no estagiário. E não cabe. Não cabe. Não, tinha uma frase assim, de improviso. Não, juíza, a gente acha você meio maluquinha porque as suas informações, suas decisões são sempre modernas. Foi esse comentário, me desculpa, mas deixa a gente trabalhar não aqui, foi mas assim. De qualquer forma. Mas é isso, a responsabilidade sempre é nossa. Sim, Eu acho que é aí que está o advogado, ele trabalha, a principal coisa que ele tem no trabalho dele é o nome dele. Sim. Né? Então você tem que zelar, custe o que custar pelo seu nome. O Rafael, deixa eu trazer um pouquinho mais, até entrando, você acabou de chegar dos Estados Unidos, ficou lá, 100 dias, é o único advogado que ficou lá, não foi deportado. Como que está o clima nos Estados Unidos da América? E você trabalha muito essa questão também do direito lá, mas depois deixa para a segunda resposta. Pronto. Tá bom? Como que está o clima dos imigrantes, essa vinda dos deportados dos Estados Unidos para
os países lindeiros ali das Américas? Como que está sendo feito isso? O clima lá Você estava lá na hora da posse do Donald Trump? Conta para mim essa sua experiência. Tá. Realmente eu fiquei bastante tempo viajando. 50 dias no mínimo lá. Necessários, diga-se de passagem. Mas não só férias com meus pequenos na Disney, mas também trabalhando. Tive um pouco em Boston, mais propriamente dito, Massachusetts, é a maior comunidade de brasileiros fora do Brasil. Então eu tenho muitos clientes lá, tanto ilegais ou não ilegais, imigrantes e tudo mais. O que acontece é assim, o que está vindo para cá não é a verdade do que está acontecendo lá. Não tem, a grandíssima maioria do que está sendo deportado são pessoas que foram, a grande maioria, condenada criminalmente. Tá. Né? Não sei se a grande maioria que está nos assistindo sabe, mas o Biden, salvo engano, mandou mais de 32 aviões com deportados para o Brasil no mandato dele em 4 anos. Isso é muita gente. E todos vieram no padrão que essa aeronave que causou tanto clamor aí em janeiro também vieram, porque é o padrão de segurança para quem está viajando, para os outros passageiros e para quem está fazendo o trabalho de transportar. Então, assim, lá não existe essa... Assim, eu começo a receber imagens aqui de pessoas escondidas, de coisas desertas. Não existe essa realidade dessa forma, mas lá também tem muita gente com medo. Eu tenho um cliente meu lá fora, que ele é um empresário, ele tem empresa e alguns funcionários deles se recusaram a trabalhar porque ficaram acompanhando o WhatsApp de, estão fazendo isso. Só que eles não estão vendo isso na rua, eles não estão vendo nada disso, mas eles ficaram com medo de tanta fake news, tanta dramatização de uma situação que passou. O Trump, ele tem sim uma política imigratória diferente, a promessa de campanha dele desde sempre. Tanto é que no primeiro dia ele já assinou um decreto alterando que o americano só é aquele que nasce filho de americano e não que nasce nos Estados Unidos. Mas ele também já sabia que o juiz ia suspender essa decisão dele. E suspendeu. E quando você pega para imigrantes corretos, que fizeram o procedimento de imigração correto, esses caras não estão sendo deportados. Pelo contrário, ele alterou agora a possibilidade de visto para empresários, donos de empresas, que antigamente você só conseguia dar o visto para os seus funcionários. Sim. Agora o dono pode dar visto para ele mesmo. Coisa que isso não era permitido antes. Porque ele gera recursos. Ele gera recurso. O Trump, assim, para aquele que é errado, cara, ele vai caçar, ele vai para cima daquele que é errado. Mas para aquele que é do bem, aquele que está fazendo a parte de imigração correta e tudo mais, ele vai incentivar muito. Porém, ele é aquela pessoa que é um falastrão, ele fala mais do que ele deveria. Só que é o cara que é o homem mais poderoso do mundo. Mas ele sempre foi assim, sempre. Desde a época do empresariado, ele sempre foi assim. Quem acompanha a biografia dele, tem na Netflix, gente, assista lá. Eu assisti... Ele sempre foi essa caricatura que ele é. Só que a mídia, principalmente a mídia de esquerda, e no Brasil a gente vive um governo de esquerda, a gente vive, na minha humilde opinião, uma ditadura zelada, a gente vive tudo isso. É óbvio que cada vez mais vão destacar o absurdo de uma deportação do Trump nos primeiros dias. Só que ele não deportou gente trabalhadora que estava com visto legal. Eu desafio daquele avião que vieram, sei lá, algumas centenas, eu desafio, se tiver 5% lá que estava com visto de trabalho certinho, ou visto de estudante certinho, ou que não estava sendo processado ou condenado criminalmente lá, e foi deportado. Não foi. Lembra aquele filme Conner, do Nicolas Cage, né? Quem assistiu aquele filme tinha os maiores bandidos ali dentro, ele era um cara que foi injustamente condenado. Deixa eu falar aqui rapidinho da Toye Treinamentos. A Toye Treinamentos leva um trabalho motivacional para a sua equipe através do método Agir para Vencer. Atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para você alcançar os resultados. E a Toye Treinamentos realmente entra na sua empresa, analisa, faz um diagnóstico e cria a possibilidade de motivar e mudar muitas vezes os processos para que gere performance, desenvolvimento e aumentando os resultados financeiros da sua equipe, tá bom? Então, Toye Treinamentos lá no Instagram.
Você colocou a da Toye Produções e Eventos, é a verde, só para não ter confusão de caso. Vamos voltar aqui rapidinho, Júlia. Isso, viu? Não. Essa é a Toye Produções e Eventos. Não confunde lá, não. Então depois o patrocinador vai brigar comigo. É a verde. Depois você coloca aí, a gente vai voltar aqui rapidinho, só para todo mundo ficar alinhado, né, gente? Acontece. Então é a culpa do estagiário. Culpa do estagiário. Mas, ô Rafa, trazendo um pouquinho aqui, o que acontece? Como que é trabalhar com um cliente americano? O cliente americano ele é muito mais objetivo, ele é muito mais direto, tanto é que quando a gente começa a explicar como que é o ordenamento jurídico aqui, o ordenamento contábil para a empresa, eles ficam loucos, né? Eles olham e falam, mas por que tudo isso? Por que essa dificuldade? Mas trabalhar com ele, você tem que saber ser direto e objetivo. Eles são muito mais simples na questão até da comunicação, da troca de e-mails, eles são objetivos, você não precisa ficar floreando tanto, sabe? Eles não ficam pichinchando tanto. E o americano, ele tem uma coisa que... Tá aí a Toye, isso daí, Toye Treinamentos lá, desculpa te interromper, mas agora sim está oficializado o nosso apoiador. Obrigado, Juliano. Então, assim, é diferenciado, não adianta. Querendo ou não, não é à toa que eles são a potência que eles são. E, por sua vez, o imigrante que está lá, a comunidade brasileira em si, o povo brasileiro, quando ele migra para os Estados Unidos, em sua grande maioria, ele não migra para os Estados Unidos para ser, esse é o meu novo país, como, por exemplo, o mexicano faz, como o cubano faz, como vários outros do mundo fazem. O brasileiro, ele vai para lá e fica mandando todos os recursos para cá. Então, assim, ele simplesmente vai para ganhar dinheiro, para mandar para cá. Então, não é à toa que o brasileiro ele foi retirado da loteria do Green Card. Aí, por sua vez, por consequência, os portugueses acabaram sofrendo com nós também e também foram retirados. As regras de visto de trabalho e tudo mais para o brasileiro e para o português, no caso para o português, pelo fato de ter essa proximidade com o brasileiro, é diferente do espanhol, do italiano. Então, assim, com esse imigrante, a gente acaba trabalhando muito lá e cá. Temos advogados lá, advogamos aqui, para ajudar ele nesse patrimônio, nessa transição, ajudar ele a constituir empresa lá, para poder colocar a casa dele numa empresa, para amanhã ou depois numa sucessão e tudo mais. Agora, são trabalhos totalmente diferentes. O americano é bem mais tranquilo. Porque é um business, na verdade. Como que é a prospecção para você, como seu escritório lá, ou você só trabalha com os brasileiros? Tira essa dúvida para mim. Tá. Primeiro que prospecção é basicamente indicação. A gente, tanto lá, o advogado americano pro americano, ele pode fazer outdoors, programa em televisão. E você vê coisas lá assim, se machucou, eu consigo uma indenização para vocês. Você vê fotos de pessoas assim... O Salu, né? Tem aquela série. O Better Call Saul. Lá aparece, o advogado tal conseguiu para mim $900 mil de indenização, sabe? Lá pode. Aqui a gente não pode. A OAB veda isso absolutamente, eu acho que está correto. Então, nosso é indicação, primeiro ponto. Segundo, aonde que eu estou advogando? Se eu estou advogando aqui, é advogado brasileiro. Se eu estou advogando lá por algum motivo, é advogado americano. E aí, às vezes, são os dois. Por exemplo, eu tenho empresas que são empresas lá que são sócias aqui. Então, eu tenho um advogado que vai assinar perante a justiça americana e eu tenho aqui, no caso eu, que assino perante a justiça brasileira. Ah, que maravilha. Deixa eu falar da Voice Training, a mentoria individual para você. Olha só, você quer subir ao palco, quer palestrar, quer treinar pessoas, a grande oportunidade para você ter uma mentoria exclusiva comigo, Sidney Botelho. Ou seja, vou te transformar. Você tem medo de falar em público, mas ao mesmo tempo só quer destravar a sua comunicação? Tem um plano ali de 6 encontros de 2 horas, mas você quer subir no palco e até produzir o seu evento, tá aí o QR Code na tela para você não perder essa grande oportunidade, para que você seja mentorado individualmente comigo, Sidney Botelho, e você vai fazer que nem grandes palestrantes, treinadores que já estão faturando de 5 a 20 mil reais, até mais, dependendo da sua autoridade perante o mercado, com palestras. Então não perca essa grande oportunidade de se tornar uma pessoa que influencia de forma correta. Rafa, estamos caminhando para o final, mas eu quero trazer aqui, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. Você, empresário, advogado, coach,
companheiro, mas como que é o Rafael Minari, pai, marido, aquela pessoa do lar? Fala pra mim. Cara, obrigado por essa pergunta, porque ela mexe muito comigo, porque família para mim é tudo. Família, eu sou filho de pais, como eu falei, psicólogos, mas assim, meu pai esteve casado até a minha mãe falecer, então é literalmente até que a morte nos separe. Eu vivi e vivo um lar de amor e eu construo isso com a minha esposa hoje. Para mim, a minha filha, o meu filho, são duas coisas que vieram e assim, eu tenho amigos que falam, nossa, quando eu peguei no colo, bateu o negócio. E eu falo, até me arrepio inteiro, mas eu falo que não. Que para mim eles sempre existiram. O Gabriel e a Isabela, que são meus 2 filhos, eles sempre existiram na minha vida. Mas agora eles estão fisicamente falando. E eu sou um cara que eu faço de tudo por esses 3. A minha esposa, a Tchabeli, o Gabriel e a Isabela. Eu faço de tudo por eles. E eu sou assim, às vezes eu tô no escritório, eu sei... A minha filha eu dei banho até os 9 meses, fui eu que dei todos os banhos dela. O meu filho até os 6 meses fui eu que dei todos os banhos dele, porque era um momento que eu podia estar conectado com eles, já que eu não podia dar de mamar, né? Por óbvio. E hoje, a minha força, às vezes eu estou no escritório e eu sei exatamente o horário que eles almoçam, que eles jantam, que eles fazem tudo. Na escola acabam ficando um pouquinho mais, então é o jantar. Por muitas vezes eu saio correndo do escritório, ligo para a Tia, falo, Tia, segura aí, brinca com eles, sabe? Eles estão morrendo de fome. Eu falei, por favor, para eu estar com eles nesse momento, para eu colocar para dormir e depois eu volto a trabalhar. Então, assim, para mim, o Rafael pai e marido é a coisa que eu tenho de principal, assim. Eu acho que sem isso, e quem mexe com isso acaba mexendo muito comigo. E é isso que talvez eu precise trabalhar em mim, para me importar um pouco menos. Não é lindo ouvir de você isso? E eu sempre faço essa pergunta para todos, mas todos com uma forma diferente. Eu sabia que eu ia conseguir encerrar o programa com os seus olhos lagrimejados para descrevermos como é realmente o Dr. Rafael Minari, o Rafa Minari, e essa pessoa tão humana, de acordo com o nosso tema que traz a humanização por parte do direito. Eu agradeço, Rafael, a sua participação, sem dúvida nenhuma, muito rica. Você vai ter que voltar novamente, porque você viu que eu fui destrinchando e quebrando o assunto, porque você tem muito conhecimento e falamos de tecnologia, falamos do direito, família, o patrimonial, imigração, tudo. Então você é um cara muito completo, está de parabéns e além disso é jovem, né? Então tem muita lenha para queimar. Até a próxima. Deixa eu falar aqui com o amigo de casa. Você percebeu? Você do direito, você empresário, basta ser humano. Você demonstrar para as pessoas que dentro de você há um propósito, não no popular, como as pessoas estão realmente deturpando a palavra propósito, mas entregar algo para alguém, entregar algo que seja de coração, seja para que a pessoa tenha relevância, e essa relevância só vem quando você se entrega verdadeiramente para as pessoas com o seu conhecimento, com a sua vontade, com a sua forma de ajudar. E você pratica tudo isso dentro de casa, e o podcast de hoje faz você sair da sua empresa e você voltar para dentro da sua casa e praticar ali. E praticar algo que é feito com amor, com carinho, com afeto, faz você ter os resultados que você tanto espera. E muitas vezes pensamos que negócios, business ou o que seja, é para trazer retorno financeiro. Não, basta transformar uma pessoa e você já vai se sentir feliz. E no podcast de hoje trouxemos o Dr. Rafael Minari. E eu, Sidnei Botelho, quero agradecer a sua presença aqui. Quero agradecer muito a sua estadia em todas as nossas mídias, LinkedIn, Instagram, YouTube, também no TikTok e no Facebook, aonde você está, até mesmo no Spotify. Sendo assim, vamos encerrando o BC de hoje com a nossa frase tradicional. Viva o momento com coragem e coração. Até mais, tchau, tchau. Até o próximo, amanhã, quinta-feira.